Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa no YouTube e também nas plataformas de áudio para você que gosta de nos consumir no formato podcast. Aproveita e já segue o Giro Total aí no Spotify, sempre com a nata do jornalismo esportivo catarinense. Começando com o tapa diferente da Jéssica Sescon. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, César, Chico, Faraco, um prazer estar aqui fazendo mais um Giro Total para a gente comentar aí a estreia de Avaí e Figueirense no Brasileirão, séries A e C, e também outras coisas aí que estão acontecendo no mundo do futebol. Show de bola. Agora é ele em cima do lance, sempre em cima do lance, agora mais ainda, Rodrigo Faraco. Tudo bem, César? Um abraço para todo mundo, Jéssica, Chico. Comecei a contagem, já estou em 2. Quero saber, e as apostas estão abertas, quantos técnicos vão cair no Campeonato Brasileiro de Futebol? Começamos cedo esse ano, hein? Pelo amor. Ei, futebol brasileiro. E a muscula, tá em dia? Tá doendo muito? Dá volta aí? Ou... Tá bastante dolorida. Quanto foi? 9 quilômetros depois 7? 9 mais 7, 16 ao todo. E perninhas pro ar. Eu não fiz isso nem de carro no final de semana. E fechando a mesa, mas não menos importante, tem ele, o poliglota, jogador, ator, Chico Lins. Boa tarde, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom falar de futebol de novo, bom estar com vocês e boa estreia do futebol catarinense nas diversas divisões. Tá legal. 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Show de bola, um melhor início impossível para o futebol catarinense. E o Giro Total começa assim que o Faraco der o tapa. Hoje eu vou mudar o estilo. Roda a vinheta. Moleque! Meu Deus do céu, hein? Que classe. Dando início, então, nos trabalhos do Giro Total de hoje, já lembrando... Opa, deu uma... Deixa o seu like aí na nossa live e tal, a nossa audiência tá muito legal já, mas se você compartilhar o link do Giro Total nos seus grupos, grupo do trabalho, grupo da pelada, grupo da família, a gente vai conseguir fazer a mensagem, a palavra do Giro Total chegar cada vez mais longe e a gente acredita que o programa tá tão legal que ele merece essa moral da nossa audiência e já se inscreve no canal da CBN Floripa se você ainda não é inscrito e segue a gente lá no Instagram também porque tem cortes do Giro Total no modo Reels, lá no nosso Instagram, no @CBN Floripa. Jéssica Sescon, primeiro tema de hoje, por favor. Esqueci qual era o combinado, mas vamos lá. Aqui não tem nada combinado. Não era quanto a isso, gente, outra coisa. Só faltam 42. Avaí larga... Saiu justo o Avaí no primeiro assunto? Eu tentei disfarçar, né? Eu gostei da naturalidade. Foi totalmente sem querer. Pior Só que falta... só a atuação do Chico Lins nos nossos histórias. Que fez um baita sucesso, aliás. Mas primeiro e único. Né? Não vão pensando que eu... Como assim? Eu já tinha várias ideias pra hoje? Não. Várias sketches, Só meu violãozinho. Violãozinho um dia a gente faz. Só faltam 42. Avaí larga com vitória sobre o América Mineiro. Avalie a estreia do Leão na Série A do Brasileiro. Vamos começar por ti já, Jéssica. Aproveitar que eu já te interrompi ontem, hoje eu vou deixar de falar inteiro. Não, olha, cada uma. Primeira das 38 finais do Avaí superadas, Jéssica. Pô, que beleza, né? Começar o Campeonato Brasileiro, a expectativa alta e, assim, a confiança mais ou menos da torcida e o Avaí venceu a primeira partida sobre o América Mineiro 1-0 lá na Ressacada. A gente cobrava muito, né, essa mudança do Avaí, a gente enxergar um Avaí diferente em campo. O Barroca, entre aspas, prometeu isso, ele falou que a gente veria um Avaí mais disposto, né, com uma outra postura, e eu tenho alguns pontos táticos para a gente avaliar, para a gente poder explorar, mas o principal era essa mudança tática que a gente queria ver no time do Avaí, né, essa mudança de postura, perdão, tem que editar depois, essa mudança de postura do Avaí, porque a gente via um Avaí com um comportamento muito abaixo da média, e um comportamento dos jogadores, né, não eram competitivos, não acreditavam até o final em cada jogada, né, não conseguiam ser dedicados taticamente quanto que era necessário para tudo dar certo, e ontem nesse domingo a gente viu um Avaí que mudou essa postura, né, um grupo de jogadores coletivamente engajados pelo objetivo, e muito mais dispostos, muito mais intensos, né, mais aplicados taticamente,
mais ligados na troca de passes, a troca fluía com mais naturalidade, passe de primeira, passe em profundidade, né, o companheiro já se deslocar quando o outro está recebendo a bola. Então são pequenas coisas, mas que já dão uma dinâmica muito maior pro futebol do Avaí, que estava faltando, que a gente não viu acontecer no Catarinense. E ontem a gente viu essa disposição a mais, né? Então acho que esse foi o principal ponto. E é claro, alguns ajustes do Barroca em relação ao espaço no meio-campo e tudo mais, que ele também ajustou, com o Raniel entrando muito bem por ali. Acho que é um jogador que deve ser aproveitado mais vezes no meio-campo do Avaí. Ele dá bastante dinamismo e tem uma leitura de jogo muito apurada. Então, acho que o saldo é bem positivo. É claro que foi só o primeiro jogo. O Avaí tem muito ainda a melhorar, muito a evoluir. Acho que quando enfrentar o Corinthians, por exemplo, vai apresentar uma dificuldade muito maior para o Avaí. Mas a vitória foi importante para virar a página, poder virar essa página e iniciar uma nova trajetória, tirando esse peso, né, que o time estava carregando. Então, para isso que a vitória foi fundamental, além dos 3 pontos, né? Ô, Chico, ganhar o primeiro jogo, o último, vale os mesmos 3 pontos. Mas como vale, né, começar a competição com vitória, né? O segundo jogo o time já vai muito mais leve, a torcida já começa não que não tenha jogado junto, né? Não faltou apoio da torcida do Avaí, isso a gente não pode falar, mas assim, realmente estrear com vitória é outro patamar, né? É fundamental, ainda mais jogando em casa, depois de um campeonato catarinense ruim, com a torcida que ainda meio desconfiada, e houve aí uma energia legal entre torcida e time, o time completamente diferente do campeonato catarinense. Eu acho que a Jéssica estava certa, não precisa editar. Teve uma mudança tática no Avaí. Postura, sim, teve 3 semanas de treinamento, a parte física evoluiu um pouquinho pela tempo de trabalho. A gente lembra que o Avaí entrou em campo na Recopa com 15 dias de preparação, isso não existe, né, para competir. Aí perdeu para o rival e aí encarrilhou aí resultados ruins e atuações ruins, né, combinou a saída do Claudinei. O Avaí venceu, era importante vencer de um time do seu campeonato e venceu jogando bem. Poderia ter sido melhor? Claro que poderia, mas eu acho que arranca com 3 pontos, e o Rodrigo falava no debate de hoje, que a primeira vitória em 2019, foi a última competição do Avaí na Série A, a última participação do Avaí na Série A, foi na 17ª, né, Rodrigo? Isso. 17ª rodada, então já quebra, vence, consegue os 3 pontos, faltam 42, como a gente está brincando aqui, né, o torcedor faz essa conta também, e derrota um candidato. Eu acho que o América vai estar aí na zona de baixo da classificação. Então, acho que foi um dia redondo. Claro que tem coisas a evoluir, claro que o Corinthians é um outro jogo, o Avaí vai ter que jogar de uma maneira diferente, mas a vitória é boa, os 3 pontos são bons, e começar com vitória sempre é importante numa competição tão difícil como a Série A. E a coisa do Corinthians, cara, tipo assim, é claro, né, um adversário muito mais difícil, tem todo um peso, mas assim, o Avaí vai mais leve, né, para um jogo como esse fora de casa, porque a responsabilidade é toda do Corinthians também, né? E o que atrapalha muitas vezes o Avaí em casa aqui, por esse campeonato catarinense tão ruim também, é a questão da pressão, né? Se o gol não sai, aquela coisa toda. E lá em São Paulo, vamos dizer assim, o que vier é lucro, né? Se você volta com um empate de lá, o que aqui poderia ser mal visto, lá já seria um resultado mais agradável. Faraco, e sobre as estreias no Avaí, cara? Te agradaram os caras que entraram, enfim, deram conta do recado? Alguém te empolgou, te encheu os olhos? Não, só dá para falar sobre o Kevin. Eu acho que foi um achado, um bom jogador na estreia. Jogador, o Chico já tinha adiantado isso, que bate bem na bola, tem uma bola parada eficiente. Os 2 primeiros cruzamentos já... O Bressan perdeu um gol, se ele tá ligado na jogada e consegue cabecear na direção do gol, dificilmente o Jailson ia fazer a defesa. Ele se assustou com a bola, sim, mas é aquele cruzamento que pega o atacante vindo de frente. Então essa bola parada vai ser muito útil para um time como o Avaí. A gente já falava disso em outros momentos, né? O Barroco falou disso também, né? E pode até ser o ponto para o Avaí conseguir competir nesses jogos fora de casa, contra o Corinthians, por exemplo, né? Porque vencer em casa a primeira rodada é importante. Você falava nesse sentido. O Corinthians é um time que vive um momento de cobrança. Mas venceu na estreia do Brasileiro, tá tudo resolvido. Não, se não tiver resultado contra o Avaí, já volta a cobrança. Tem Libertadores no meio da semana. Também. Então o Avaí tem que fazer o Corinthians sofrer isso, né? Tem que saber fazer o Corinthians sofrer isso. E aí fazendo aquilo que ele fez contra o América, preenchendo bem os espaços, principalmente essa transição, essa reorganização defensiva. O Avaí mostrou uma compactação defensiva que ele não tinha no estadual. Agora, é claro que
O grande destaque do Avaí nesse jogo, além da vitória, é a equipe mais organizada, com os espaços mais bem preenchidos. No mais, tem que evoluir em todos os sentidos. Intensidade, combatividade, agressividade no ataque, mobilidade da equipe, coordenação dos movimentos. Mas isso aí, a gente sabia que não ia ter na primeira rodada, porque é o mesmo time do estadual. O torcedor viu no papel assim, ó, opa, peraí, esse aí é o time que perdeu aqui o estadual, e aí agora estamos estreando a Série A, é o mesmo time. Só que em campo já tinha outra organização, foi o passo adiante que o Avaí deu. Para jogar contra o Corinthians, vai jogar mais fechado. Vai precisar de mais gente para esse contra-ataque, para ter o gatilho do contra-ataque, né? O Avaí ainda não tem. Ô, Jéssica, o Chico falou sobre agressividade na marcação no ataque, né? Eu gostei, apesar de ter entrado no final do jogo, da entrada do Dentinho e do Bissoli, né, cara? Entraram marcando alto lá na frente, complicando a saída de bola do América. Eu acho que para um cara que sai do Hercílio Luz, por exemplo, para jogar uma Série A, né, tem toda aquela atmosfera diferente. Para a gente é uma coisa assim, né, que muda um pouco a expectativa. Imagina para o cara que está estreando, casa cheia, não cheia, né, mas com bom público lá na ressacada. Foi uma boa estreia dessa gurizada, né, para tirar. Foi. Assim, eu acho que são jogadores... O Bissoli, eu vou ser sincera, não consegui avaliar ele muito. O Dentinho, ele tentou participar de alguns lances, né? Acho que foi pouco tempo para os dois, mas eu acho que a gente está tão ávido por um centroavante, por atacantes, por jogadores que sejam objetivos, que tenham coragem de ir para cima, que sejam intensos, que se desprenda um pouco daquela burocracia de ter que sempre fazer o jogo tático, o jogo coletivo, aquela coisa cadenciada, que eu acho que quando entra um jogador assim em campo que vai pra cima, que tem esse ímpeto de bota a bola pra frente e tenta ganhar na corrida, sei lá. Claro que o futebol não pode se voltar anos atrás, regredir e ser esse futebol sem pensar. Mas eu acho que em alguns momentos essa atitude é tão inesperada pelo marcador, que ele ganha vantagem. E o Dentinho fez isso. Não conseguiu fazer isso muitas vezes e nem com muita precisão, mas ele entrou com esse ímpeto. E aí o pessoal falou, tem um cara ali fazendo algo diferente. Foi no lugar do Copete, inclusive. O Copete tá com, na minha opinião, sem confiança, porque ele pega a bola, a primeira coisa que faz é dominar e tocar para alguém que tá vindo pelo meio. Ele não vai para cima, não parte para cima. E tá faltando essa coisa ali naquele último terço. Não só no Avaí, acho que em vários times, mas no Avaí, inclusive. E no Avaí, principalmente porque no estadual a gente sentia muita falta de ter essas jogadas de linha de fundo que aconteceram no gol do Avaí e aconteceram outras vezes pelo lado direito. E essa ser mais objetivo, né? Essa coragem de ir pra cima, de ter o 1 contra 1, de vencer na corrida, na força física, na imposição física. E o Dentinho, ele tentou fazer isso. Achei legal. E acho que a torcida gostou por conta disso também, porque a gente tá tão necessitado de uma pessoa assim que quando esse cara aparece, dá aquela esperança, né? Então acho que ele merece receber mais chances. Acho que não vai ser numa partida que ele vai já arrebentar e vai ganhar titularidade. Não, ele é um cara que vai servir para grupo, vai agregar, vai entrar de vez em quando. Acho que quando ele entrar, ele tem que mostrar essa personalidade, né? E o Bissoli, espero que ele seja titular ou que ele tenha mais tempo aí para poder mostrar o seu valor. Solta o Dentinho. Solta o Dentinho. Só para finalizar, Chico, queria saber de ti, porque um comentário seu me chamou a atenção durante a transmissão. Aliás, vários, né? Só um? Ai, meu Deus. Sobre o Kevin, cara. Ele de fato ocupou aquela latifúndia ali da lateral direita do Avaí, era um problema crônico do Avaí, mas você disse na transmissão que ele era um cara, ele estava um pouco afoito ali, né? Ele teria que ser o Zé Defeito para acertar aqueles cruzamentos, sempre batendo na bola em cima da marcação. Não, teve duas jogadas no primeiro tempo, que foi uma do Kevin e outra do Morato, que ele estava, o marcador, se não me engano, era o Marlon, estava a meio metro e eles queriam fazer essa bola cruzada. Isso não existe. Passar, né, cara? Não passa, o cara está fechando os espaços. O Zé Defeito, se ele desse um tapa para lá e a bola fizesse isso aí. Não existe isso, só na fábula, né? Então, mas o Kevin, eu conheço o Kevin em 2014 jogou no Avaí, nas categorias de base, é isso. Ele não é um lateral com intensidade, com aquele volume, mas ele é inteligente jogando. Ele, às vezes que ele passa, ele se apresenta no espaço, ele sabe que vai receber a bola. E tem a parte ofensiva melhor que a parte defensiva. Mas se bem que, isso o Barroca até falou na entrevista coletiva, o grande perigo do América era a velocidade dos três da frente, né? É do Paulinho, do Pedrinho e do Luizinho, brincadeira, e do Pato Donald, e do Everaldo. Então, e o Avaí não sofreu. O Avaí não sofreu com essa velocidade. Muito bom.
O Avaí não deu espaço para eles ganharem. O Avaí estava bem organizado defensivamente. Então, quer dizer, e o Kevin foi bem na defesa também. Eu acho que ele é melhor na parte ofensiva. Tanto que as triangulações que eles conseguiram fazer, ele, Morato e Bruno Silva, é que resultou várias jogadas de ataque. Inclusive a jogada do gol, aí o Kevin acho que começou a jogada, mas depois teve participação do Morato, teve participação do Muriqui saindo da área, do Bruno fazendo o corta-luz. Então eu gostei do Kevin. Agora é isso, o Kevin não é aquele lateral que vai defender e tal. Ele é um jogador técnico. Ele bate muito bem na bola. Eu acho que é isso que o Rodrigo falou. Com o Kevin, e com o Jean-Pierre, que também é outro jogador que vai acrescentar na bola parada, o Avaí pode resolver alguns jogos importantes dentro dessa competição difícil. Mas o Kevin tem um negócio legal que ele se apresenta no momento certo. Sim, é isso. Primeira jogada do Avaí foi um Sabe a chute hora de do ir. Muriqui por cima, por dentro ali na entrada da área, que o Kevin já tinha passado para receber. E eu achei que o Muriqui ia tocar, porque o Muriqui é inteligente de jogar. E aí o Muriqui chutou para cima, assim, desperdiçou o lance e desperdiçou a subida do lateral. Porque o lateral bom não é esse que está passando toda hora, vou. É o cara que sabe ver que tem ali, tem o espaço e é a hora de se apresentar. Inclusive no início do jogo, pra gente poder encerrar o assunto Avaí, vou falar, mas só pra complementar isso que o Fraga tava falando. No início do jogo, quem se apresentava pela ponta muitas vezes era o Bruno Silva e o Morato ia pro meio. E aí nesse momento o Kevin não subia, claro que isso é treinado, né? Mas tem muitos lateral que não conseguem fazer essa observação do jogo. E ele não subia, ele não se apresentava. Depois o Morato voltou para a ponta e durante o jogo o Bruno Silva não foi mais aquele espaço, foi no meio. Ele deu amplitude mais pelo meio. E aí se apresentava mais o lateral. Achei que o Kevin foi muito inteligente nesse. Nem sempre executava com perfeição as jogadas, mas acho que ele foi bem inteligente no jogo. Então, além das estreias, a gente teve o Ranieri que ressurgiu, né, cara? Jogando muito bem, melhor em campo, acredito. Craque do jogo. E Homem o gol. Arthur Chaves, né, cara? Como jogou bola o Arthur Chaves? Ranieri, eu votei no intervalo e votei no final, né? E no final a gente elegeu ele melhor do jogo. Excelente atuação, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Tanto estava no rebote. No gol foi um rebote, né, ofensivo, ele estava na entrada da área, chapou bem aquela bola. E agora o Arthur Chaves muito bem. O Arthur Chaves, aliás, justiça seja feita. O Bressan não fez um jogo ruim. A gente tem um pouco de mania com o Bressan, mas ele até eu chamei a atenção para a Jéssica no primeiro tempo. Ele saiu 2 bolas quebrando assim, aí realmente quebrando linha. Saiu da defesa, dando um passe ali para intermediária com o Muriqui que vinha para receber, ou com o próprio Morato. Ele não foi mal no jogo, não. E o Morato, para mim, foi o segundo melhor. Eu acho que Morato e Arthur Chaves, num nível um pouquinho abaixo do Ranieri, mas muito bem. Morato muito bem no jogo, se apresentando e jogando pela direita. Porque no estadual era o Morato pela esquerda e o Copete pela direita. E eu insisto, para mim o Copete baixa muito de rendimento quando joga pelo lado esquerdo. Ele não está bem no ano, nem pela direita, nem pela esquerda. Mas pela direita ele tem aquela Mas com o Morato bem, aí não vale a pena mais mudar, né? Exatamente. E acho que aí periga a titularidade do Copete. Tá? Porque o Copete está mal já há um tempinho. E o Copete tem, quando está pelo lado direito, a tirada para o meio, que aí ele está na perna boa, ele tem o passe diagonal, tem o chute, tem o cruzamento. E ele também tem uma boa jogada, que é ele vai, aí o cara diz, vou marcar a perna esquerda, ele dá o corte. Ele já fez isso algumas vezes no Avaí. E pela esquerda ele não tem, porque não é aquele cara de velocidade que ele dribla para fora, que ele dá uma pedalada para fora, como tem os destros, faz isso com mais facilidade. Então, eu acho que aí que a chegada desses novos reforços aí do Avaí, que estão chegando por hoje, amanhã, não sei se o Copete vai ser titular, não. Rapaz, e se a gente falasse o Copete reserva no Catarinense, seria loucura, né? Sinal que o elenco tá melhorando bastante. E, cara, eu vou te falar, se o Avaí for a São Paulo acreditando que pode tirar pontos do Corinthians, é bem capaz de trazer pelo menos um ponto de lá, porque justamente o que você falou, o Corinthians tem esse elenco envelhecido, tem Libertadores no meio de semana, mas e a mesma massa... Ontem o Corinthians deixou muitos velhinhos, entre aspas, no banco. Sim, mas assim, a mesma massa que apoia, que empurra, também cobra demais, e o momento do Corinthians é isso, o Avaí vai lá, o gol não sai, 15, 20 minutos, vira um intervalo de 0-0, a coisa pode mudar de figura, o Avaí pode se aproveitar disso, e aí se ganha o segundo jogo ou empata, a confiança vai lá em cima. Próximo tema, por favor, vou ter que parar. Eu vou trazer sempre minha coluna. Eu olho pro Chico, eu sei que ele tá ansioso. Ele fica olhando
ponto fixo. Isso. Esse Caraca, é muito monstro. Monstrão. Será que ele tirou o assunto certo? Coluna do meio. Coluna do meio. Coisa minha do meu tempo. Figueirense empata com Volta Redonda na estreia da Série C. Ficou de bom tamanho? Ficou de bom tamanho? Ficou de bom tamanho? Por ti mesmo, Fá. Tu gostou do Figueira? A impressão que deu, né, fazendo ali o jogo, fazendo o jogo, eu e Roberto Alves. Que isso? Que moral, que momento, hein, Chico Luiz? Que o Figueirense no primeiro tempo ia fazer o segundo gol e ia ganhar e ganhar bem. Mas não teve muita chegada para isso, né? Porque se a gente botar no papel as finalizações, não foi um Figueirense super produtivo e agressivo no primeiro tempo, foi um Figueirense que dominou o jogo. Teve troca de passes, teve essa sustentação como é o jogo do Figueirense, né? Com aproximação dos jogadores. O Figueirense era dono do jogo no primeiro tempo, mas não se tornou efetivo. Não foi esse time agressivo que tinha que ser, tendo esse domínio do jogo. Então, isso que faltou ao Figueirense, né? E falta ainda, né? Porque a gente tem discutido isso já desde o estadual em alguns momentos. E Gustavo Henrique, que não é o centroavante dos sonhos, o Marlisson que chegou, aí todo mundo esperava que fosse o Marlisson o escolhido, foi o Gustavo Henrique de novo. Mas o Gustavo Henrique participou do gol. A cabeçada é dele, ok, mas pô, a mínima coisa ele tem que fazer ali como centroavante do Figueirense, né? Então acho que tudo ele dá azar. Eu acho que faltou essa agressividade ao Figueirense, né, para transformar o domínio em placar. E 1-0 realmente, né, fica totalmente aberto e o jogo mudou no segundo tempo. O Figueirense não teve mais tanto a bola e passou a ceder espaços para o Volta Redonda que ele não estava cedendo no primeiro tempo. E aquele gol do Volta Redonda, quem estava vendo o jogo, só vai dar um erro, vai acontecer o gol do Volta Redonda. E não deu outra, né? O Volta Redonda, com 18 minutos, tinha empatado o jogo, e aí o jogo enroscou. Um jogo que parecia que seria todo do Figueirense, ficou enroscado. Esse ficou de bom tamanho, é difícil responder agora. A gente vai saber no futuro. Porque o Figueirense, todo mundo imagina que vai ser candidato. E o Volta Redonda, com essa reestruturação. Se lá na frente o Volta Redonda entrar no bolo de cima, a gente vai dizer, pô, o Figueirense ganhou um pontinho na primeira rodada lá, jogando fora de casa. Agora, se o Volta Redonda ficar na parte de baixo da tabela e começar a perder jogos em casa, a gente vai dizer, o Figueirense deixou de somar 3 pontos na primeira rodada. Eu fiquei com essa sensação que podia mais, porque, cara, a atmosfera toda corroborava com uma vitória do Figueirense. O Volta Redonda é um clube que tem a sua história, enfim, tem seus valores, mas assim, estava muito mal no jogo, Volta Redonda, e o estádio vazio, então o Figueirense sai com 1-0, eu falei, pô, vai voltar com 3 pontos tranquilamente. Cara, quando o Figueira fez 1-0, assim, eu falei, agora vai, e teve oportunidade. Demorou um pouquinho também, né? 34, já era a reta final. Mas aí o Figueirense, eu acho que fez 1-0 no primeiro tempo e poderia ter feito 2, né? Só que no segundo tempo o Figueirense tomou um gol e poderia ter tomado outro. Então, quer dizer, eu acho que, no geral, o resultado foi justo. Sobre começar fora de casa com empate, ok, vamos ver como é que vai ser o Volta Redonda no campeonato, mas não é um mau resultado, não é uma competição curta. Se tivesse... Mas tem que ganhar do Altos, né? É isso. Porque agora joga contra o Altos, se empatar contra o Altos ou se perder, esse resultado não vale para nada. Vencendo o Altos, esse resultado, ok, 4 pontos em 2 jogos, eu acho que... Fica tudo certo, né? Fica tudo certo. Então, mas o Figueirense, o Wilson, eu acho que fez uma boa estreia. É diferente ter o Wilson. Até mesmo o jogo com os pés, que hoje é uma exigência para o goleiro. O Wilson joga muito bem com os pés. No rachão lá da época. Não fica nervoso, né? Não se atrapalha. Não fica nervoso. Vai errar. Gol ali, você acha que ele não tem nada com isso? Fala do Luiz Fernando. Não, para mim foi o Maurício que deveria ter diminuído o espaço do cruzamento, fazer como o Marlon fez com o Kevin e com o Morato, diminui. Aí o cara não é mágico. E o Maurício tem um espaço assim de 2 metros. E aí o cara consegue bater essa bola assim por baixo, que é mais difícil para o zagueiro alto. Mas já era uma cobertura, né? Ressaltar. Ele estava saindo na cobertura. Sim. E aí depois o Luiz Fernando também deixou antecipar. Perdeu o contato com o cara. A gente falava no debate diário, o zagueiro tem que estar sempre tocando o atacante, ou para desequilibrar um pouquinho, que não é pênalti, é o contato, e para saber qual é o movimento do cara. Pô. Ele antecipou quando o Luiz Fernando viu, e aí era muito rápido o lance ali para o Wilson pegar. Mas é isso, são as 2 posições que o Figueirense vai precisar mexer.
é o zagueiro, um zagueiro para o lugar do Luiz Fernando e um atacante para o lugar do Gustavo Henrique. O zagueiro vai ser o Cadu. Eu acho que o Cadu joga bem nesse time. E o atacante, não sei se o Márcio vai dar conta do recado. Ô, Jéssica, outra coisa que eu senti também um Figueirense muito travado, muito cansado fisicamente, sentindo muitos jogadores com cãibra no primeiro tempo. O Nandinho, que recém estreou, já saiu no primeiro tempo machucado. Muscular. Então, não era para o Figueirense estar mais pronto fisicamente. Teve um tempo para trabalhar até a estreia. Eu estranhei isso. Assim. É que o jogo, geralmente série B e C, o jogo é bem mais truncado, né? Exige mais fisicamente, né? Ele é muito mais pesado do que técnico. Isso já desgasta mais. No caso do Nandinho, o Luiz Fernando, que chegou no Figueira. Depois nós vamos falar do Nandinho. Eu fiquei muito incomodado. Eu não fiquei. Não, é que normalmente, assim, ou o cara vai ser Luizinho ou vai ser Nando, mas Nandinho eu realmente não tinha visto ainda. Mas eu vou te falar é que Nandinho, pra mim... Eu prefiro os Zinhos do que nome composto para jogador. Não, mas é que Nandinho, pra mim, parece o netinho da vovó, não sei. Tá, enfim, vamos voltar. Nandinho, vem cá, né? Eu acho, inclusive, que é uma tese. Ele se machucou porque deram o nome Nandinho pra ele. Mas vamos maneirar, porque daqui a pouco o cara se sente ofendido. Não, pelo amor de Deus. Claro, pois na rede social, cara... Eu falei pro Rodrigo semana passada, teve uma vez lá a gente tinha um João Paulo no Figueirense, chegou um outro João Paulo, que veio do Vila Nova de Goiás. E aí ficou João Paulo Goiano, ele era de Curitiba. Mas é isso, mas não ficou Paulinho. Eu achei estranho quando eu fui Nandinho, eu falei, mas o Figueirense não contratou Nandinho nenhum. Aí depois é que eu fui ver que era o Luiz Fernando, que entrou, o atacante e tal. Sobre isso, claro que a gente tá brincando. Ou chamaria de Fernando, né? Podia ser Fernando. Tá, enfim, mas aí o Nandinho, que selecionou, eu acho que não tem nada a ver com a preparação do Figueira, porque ele tinha acabado de chegar, né? O Nandinho. Chegou essa semana passada, então ele... Então eu acho que ali é uma questão física dele, né? Não sei como é que ele tava, se ele tava apto ou não. Mas, no modo geral, geralmente os jogos do Figueirense vão ser mais truncados. Por isso que a gente baixou na tecla do Júnior Rocha ter elenco, né? Pra repor. Vai precisar. E o Júnior, na entrevista, Jéssica, ele também foi um pouco mais, assim... Ele deu mais nome aos bois, assim, né? Geralmente ele costuma não falar de jeito nenhum do elenco e tal. E nessa entrevista coletiva ele deixou mais claro que, tipo assim, realmente tá fazendo falta. A gente precisa de um homem lá na frente, a gente precisa de zagueiros mais, né? Firmes, mas a diferença é que ter o Marcos Chaves ali chegando. Ele falou dos erros, né? Com esses erros aí, a gente vai. Se a gente cometer os erros no segundo tempo, a gente não vai competir. Quer dizer, ele deu o aviso. E claro que ele está pensando em reforço. O técnico sempre pensa em reforço, né? Mas muitas vezes a realidade financeira do clube não permite. Vocês acham que o Marlisson pode ser esse atacante? Ou... Eu acho que pelo menos ele tem que ter a oportunidade dele, né? Eu já esperava o Marlisson titular nesse primeiro jogo. Porque foi a opção do Júnior? Foi a opção. O Marlisson ficou no banco, o Gustavo Henrique foi o titular. Então, por que eu esperava o Marlisson o titular? Porque o Gustavo Henrique foi um dos pontos falhos quando o Figueirense precisou de atacante na reta final do Campeonato Catarinense. Então, a gente já tinha visto o déficit que o Gustavo Henrique tinha. E se esperava um Marlisson, que veio lá do futebol da Ucrânia, que é do Figueirense, estava emprestado, que estava fazendo gols lá. A gente esperava que o Marlisson fosse o titular. Aí quando saiu a escalação, olhei, Gustavo Henrique, Marlisson no banco, opa, que isso? Vai bancar a aposta. E no final das contas eu não entendi. Pra mim tá com cara de última chance, sabe assim, vou te dar o primeiro jogo para tu entrar, senão... Pode até ser que o recado que ele tenha dado depois do jogo tenha sido isso, foi a última chance, não emplacou e agora vamos ver. Mas eu, sinceramente, eu já falei isso, eu não entendi muito bem a declaração do Júnior Rocha sobre o centroavante. Não sei se ele vai apostar no Marlisson, se ele vai continuar com o Gustavo Henrique ou é o contrário. Eu vou falar o seguinte, cara, não seria absurdo a gente pensar no John Clay jogar por aquela posição ali. Ele fez um gol de centroavante. Sim, mas aí que tá. E chegou gente para beirada. No Figueira não tá justificando ter três atacantes. Quer dizer, tem gente para beirada, tem o Andy voltando. Com todo mundo, com o Léo Arthur por dentro. De repente não teve bem. E o John Clay é um cara que pode ser uma opção ali. Pois então, a gente espera aí novidades no Figueirense também. Vocês acham que ainda chega alguém para essa... Bom, eu traria ainda um centroavante.
Tá, mas a gente quer saber informação. Não, A não. informação. Não. Informação. Já disse que fui atrás de nome de centroavante e bati no muro. Pô, então se o Rodrigo falar que não sabe, provavelmente não. Pô, Figueira, vamos liberar os nomes aí pro fraco, pô. Ó, mudando de assunto, esse assunto foi um absurdo do final de semana. Né? Justiça por Marciele Neto, ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, já é ex-técnico? Já, muito bem. Deu uma cabeçada na auxiliar de arbitragem durante a partida do Campeonato Capixaba. Explanem. Jéssica Sescon, o Lugar de fala. lugar de fala a quem de fato o tem. Não, eu vi esse lance pela rede social, né? Não vi o contexto, e o contexto pouco importa também, né? Nada justifica fazer isso, então... Ela merecia uma cabeçada. Porque ela errou o impedimento, sei lá. Já imaginou se fosse essa a explicação? Ela errou o impedimento, então... Não, né? Cara, é assim, o que eu vou te falar? É inadmissível, sabe? Tem uma campanha agora da Sport TV passando, que acho que a Sport TV já tinha feito antes, que é os comentaristas, os apresentadores lendo os comentários da internet a respeito das profissionais da Sport TV. E, sinceramente, se fosse comigo, eu não ia conseguir ouvir. Eu não ia conseguir ficar nem na mesma sala ouvindo eles lerem. Infelizmente, as pessoas acham que têm o direito de falar o que elas bem entendem e ter a reação que elas bem entendem, provavelmente com uma mulher, porque a mulher não vai conseguir reagir à altura, né? Porque se fosse contra um homem, naquele caso da cabeçada, esse rapaz aí, esse cara teria levado um soco de volta, né? Mas a mulher toma um susto sempre quando isso acontece, né? E tem caras que acham que isso enfim, é justificável, né? No caso dele, eu vi que ele tentou justificar depois. Falou que ele não tinha agredido, falou que era pra ela fazer, então, corpo de delito se ela tinha sido agredida. Ameaçou processar ela. Então, eu acho que no caso deste cara é um boçal, né? O cara é um imbecil, é um boçal que espero que nas próximas, que a carreira dele, quem for pensar em contratar ele, leve em consideração o ser humano que ele é. Acho que não tem como separar o profissional do ser humano que a pessoa é, da personalidade da pessoa. Então, é muito triste, assim. É ruim pra mim falar, eu não gosto de falar dessas coisas, não gosto, sabe? Parece que eu vou me vitimizar junto e eu não tô enfrentando isso, sabe? Eu já enfrentei muitos comentários, mas na grande maioria dos comentários que chegam até mim são bons. Então, eu não gosto de falar disso porque eu acho que nem eu, mesmo sendo mulher, tenho como falar por ela o que ela sofreu, entende? Provavelmente ela vai ter que ter muita força, muita coragem pra voltar lá, erguer a cabeça, entrar no campo de futebol e fazer o seu trabalho. Porque a mulher no futebol, ela tem que provar 2 vezes que ela sabe. Não basta ela dar um comentário bom, não basta ela tomar uma atitude. Ela tem que provar por que ela chegou naquele raciocínio. Então, já tem que ter muita coragem. E ainda ela foi agredida, pô, ela vai ter que encontrar muita força. Se ela conseguir, meus parabéns. Tomara que a carreira dela seja bem longa. Porque a tolerância ao erro é muito menor, né? Tanto no microfone como com a bandeira na mão. E esse tipo de criminoso, a gente tem que falar o nome, né? Rafael Soriano, o nome dele. Até para que essas pessoas tenham condições, estrutura de voltar a trabalhar, esse cara precisa, na minha opinião, ser banido do futebol. Esse cara não pode mais trabalhar no futebol, e até pela reação pós, né? Porque esse tipo de cara dá sorte ainda, né? Passou alguém atrás na hora que ele dá a cabeçada, então encobre um pouco a visão, e ele negou e ainda a acusou de estar se vitimizando por ser mulher ainda, né? Então a pessoa é agredida e ainda ela tem culpa de ter sido agredida por ser mulher. E aí, agora, a gente falou do lugar de fala da Jéssica, mas eu queria que a gente falasse do nosso lugar de fala, porque além da agressão, tinha mais pelo menos 20 caras em volta, e, cara, e ficou naquele peita, mas ninguém fez nada, cara. Pô, a Jéssica falou assim, se de repente fosse um homem, o cara virava um soco de volta. Mas, pô, será que ninguém ali em volta se indignou? Eu não tô defendendo, vamos linchar o cara, mas assim, aquele tipo de atitude justifica uma reação um pouco mais tempestiva do que aquele, deixa disso. Deixa disso, pô, o cara deu uma cabeçada na menina, cara. É um imbecil, né? Na verdade, isso aí não tem defesa. É um imbecil que não está preparado para exercer a função que exerce, não está preparado para conviver com as outras pessoas que fazem parte daquele mundo no qual ele gostaria de estar inserido. Não tem cabimento. Gente, o que passa na cabeça de uma pessoa? Primeiro, você imaginar uma cabeçada homem com homem.
Já é um absurdo. Já é um. A atitude é absurda mesmo se fosse com um homem, né? É isso que tem que. Já é um negócio primitivo. Aí você vê um negócio desse, o homem dando uma cabeçada numa mulher. Quer dizer, o que pode levar a isso? Total despreparo, total. Desequilíbrio. Falta. Desequilíbrio. Essa é a expressão. Total desequilíbrio da pessoa, não é do profissional, da pessoa. Não está preparada para conviver com o contraponto, não está preparada para viver com o negativo. Tem um cara que já estava pela corda bamba lá, descontou toda a incompetência. Se ele fez isso na frente. Tá ali trabalhando, não tem nada com se ele fez isso na frente de um monte de gente, imagina. É isso. Exato. É isso. Não, tem que ser tirado. Isso aí tem que ser exemplar. Para nunca mais ninguém sequer pensar em fazer uma coisa dessa. Não, e ele fala o seguinte: não lhe dê a cabeçada. A intenção foi clara. Ele pode ter errado a cabeçada, até porque a imagem, né, passa alguém na frente, ele pode ter errado, mas que tocou. Porque o jogador de futebol faz muito essa coisa de ficar aqui, quando, né, quase se beijam, né? Não, ainda está chamando a gente de burro, né? Pois é, ele está tentando se defender. Imagino que ele deve estar arrependido, porque isso aí vai atrás. A carreira dele foi para o espaço. Também não tenho. Eu não sei, mas não. Só que a punição tem que ser exemplar e rigorosa. Acho que no Brasil a memória é muito não se faz isso com um auxiliar homem e muito menos com um auxiliar mulher. A menina baixinha. Eu falo pela questão, não é uma covardia. da força, é uma covardia, um desequilíbrio, uma babaquice que a gente, né? Pelo amor de Deus, isso aí não existe. Vamos lá. É isso aí, a gente dá uma derrubadinha no clima do programa, mas acho que é importante também a gente registrar esse tipo de acontecimento. É muito importante, exatamente. Se for para condenar esse tipo de atitude. E marcar o nosso posicionamento aqui. Vez do César Carton. César Carton. E já tô falando de mim na terceira pessoa, Chico. Pô, aí tem que segurar o ego. Roberto Namir. Só tu e o Viola. Pelé, Viola. O Túlio Maravilha. Túlio. Acorda essa cidade. Maratona Cultural bota uma Floripa inteira na rua. Você que era a maratona do Faraquinho. Eu também achei. Pode ser. Junta tudo. Mas legal, isso aí foi legal. A vida em sociedade, Chico, é o novo normal? Voltamos à vida? Olha, a gente está voltando, né, cara? Depois de 2 anos difíceis, né? Nós estamos nos acostumando a andar sem máscara. Eu ainda tenho dificuldade, por exemplo, no elevador do meu apartamento lá do edifício. Eu ainda ponho a máscara. Quando eu vejo alguém sem máscara, parece que eu quero sair correndo. E esse tipo de encontro de gente respirando cultura, respirando a cidade, é muito legal. É um indício que a gente está voltando a se ter a nossa vida de volta, né? Porque passamos aí 2 anos difíceis. Você falou de te assustar, aquelas imagens do Baiana System ali no centro, ainda me assustam um pouco, assim, de falar, nossa... O que a gente pensa? Aglomeração, né? Eu não estaria ali, te juro, tá? Uhum. Eu ainda não estou preparado para esse tipo de aglomeração aí, não. Aí... Eu ainda tenho um pouco de receio. Não sei como é que vocês estão com essa... Como é que é? Desmame, né? Que falam essa volta à vida de sociedade. Como é que tá isso para vocês? Assim? Não é... Para mim, eu já consigo lidar com... É diferente do Chico, né? O Chico ainda tem os bloqueios, porque a pandemia, ela deixou alguns traumas, né? E... algumas pessoas assimilam melhor e outras não. Eu convivi agora nesse final de semana com muita gente e a minha cabeça já estava um pouco mais tranquila em relação a outras pessoas que não têm essa condição ainda, né? Eu vi, domingo, eu participei da Volta à Ilha no sábado e domingo eu estava na cerimônia de premiação e eu percebi que o trauma ainda existe em muita gente. O pessoal da organização estava muito doído, houve perdas na equipe de organização da Volta à Ilha, a gente fez homenagens, então esse trauma a gente vai ter que administrar em sociedade, aceitando, entendendo que tem gente que já tem a capacidade de dar o passo adiante. Que legal, gente, né? Que bom isso. E tem gente que ainda está retraída, que para dar o passo vai pensar algumas vezes ainda. Mas é isso. E pra ti, Jéssica? Bom, pra mim, pessoalmente, pra mim não faz tanta diferença, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca vai a lugar nenhum. Então pra mim tá tudo certo, assim. Eu nunca gostei de aglomeração. Já era do home office antes de ser modinha, né? Eu já era do home office antes de ser moda. É verdade. Então,
Então, pra mim, tipo, eu não me senti muito presa na pandemia. Pra mim tava tudo certo. Pra mim, quando veio a regra ficar em casa, pra mim foi a melhor regra de todas. Eu amei. Mas eu entendo que as pessoas não têm essa necessidade. Acho que é muito bom que a gente tá superando e conseguimos superar por conta da vacinação, né? Então, acho que tá tudo certo, assim. Eu dificilmente vou pra aglomeração, né? Mas fico contente, assim, que a cidade tá voltando a viver. A Floripa é muito alegre, Floripa tem muita coisa pra fazer. Então, acho que é bacana, assim, que a cidade tá voltando ao normal. Show de bola. E aquele negócio que a gente tava falando dos shows também, eu preciso falar sobre o tema, não? Lembra que a gente falou semana passada que os shows, em geral, os grandes shows pulam Florianópolis? Sim, né? sim. E eu acho que esse tipo de maratona também é importante nesse sentido, né, cara? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, se a cidade tá pulsando culturalmente, isso começa a atrair o olhar também para esse tipo de evento. E as bandas, sim, e esse é um cardápio, né, para a galera de Florianópolis. E esse pessoal que frequenta o centro no final de semana, que é o pessoal mais da área da cultura, eu acho isso muito bacana. A maratona é uma bela de uma ideia, eu acho que está voltando a antes, o que a gente tinha antes da pandemia. Isso é muito legal. Show de bola. Tem mais um aqui? Tem tempo para mais um? Tem tempo sim, né? Vai pelo Rafa aí. Emocionado diretor. com a vitória do Curitiba. Emocionado. Justo hoje que a gente começou na hora. Pois é. Isso! Ninguém podia. Vai, Dentinho. Nunca mais eu consegui falar agora. Tá, calma. Ninguém Futebol Clube. Esse assunto é bom. Fala de Juca Kfouri sobre o Santos gera onda de repúdio de vários clubes e jornalistas nas redes sociais. Qual é o limite da opinião? Faraco, qual é o limite da opinião, Faraco? Você acha que errou a mão, Juca Kfouri? Talvez tenha errado, mas também eu acho que é um exagero nessa repercussão. Porque eu entendi o que ele quis dizer. Claro, ele fez uma crítica ao jogo do Santos que simplesmente não existiu durante o segundo tempo da partida. Aí levaram a expressão querendo dizer que o Juca tinha dito que o Santos era ninguém. Que isso, gente? Vocês têm certeza mesmo que vai passar pela cabeça do Juca Kfouri desfazer a história? Que sempre foi, exaltou o Santos, a história do Santos. Craques do Santos. Talvez ele tenha, porque às vezes a gente faz isso mesmo, a gente usa uma expressão infeliz num momento ruim e se expõe a uma repercussão como essa. Mas eu acho que não, eu acho que só foi um exagero na ironia, e aí você paga o preço pelo exagero na ironia, mas eu acho que a repercussão foi muito maior do que a ironia merecia. E vocês acham que essa revolta, Chico, em massa, de vários clubes, repudiando e tudo mais, alguns jornalistas e tal, acontece também muito por quem falou isso, mais do que pelo conteúdo? Pode ser, mas agora não vai dar para cancelar o Juca Kfouri, cara. Desculpa, né? Não vai dar para cancelar o Juca Kfouri. O Juca pode ter, talvez não tenha sido muito feliz na expressão, mas, gente, o Juca Kfouri é uma referência para todos nós, cara. E ele nunca foi. Ele é um cara que valoriza, ele é corintiano, mas ele sempre valorizou o Flamengo, a história do Vasco, a história do Santos, a história do Palmeiras. Então, claro, num determinado momento pode ter usado uma expressão ruim. Eu sou um crítico com a nossa profissão. Eu acho que muitos de nós falam besteira. Sabe? Não que eu não fale também, não falo besteira, mas eu tento ser uma besteira um pouquinho mais equilibrada. Né? Eu acho que muitos, hoje em dia, tem alguns jornalistas que estão só em busca de clique. Isso aí me dá uma agonia. Agora não vai dar para cancelar o Juca Kfouri, não, gente. O Juca é um cara que é muito importante na nossa profissão. Né? Eu acho que ele, Trajano, são caras que abriram frente, estimularam, incentivaram vários jornalistas bons que a gente tem no Brasil. Todos nós passamos por essa escola, vamos dizer assim. E uma frase infeliz do Juca, que eu acho que nem é tão infeliz assim, porque ele quis falar do jogo do Santos, ele não quis falar da história do Pelé, da história do Vila Belmiro, do timaço que o Santos já teve. Eu acho que foi um exagero. E gosto dessa coisa, e o clube criticar ou censurar jornalistas por esse tipo de coisa. Claro, falou como aquele outro lá, o Morsa, aquele ali passou do limite. Aquilo sim que eu critico. Aquilo ali houve uma reação, eu acho até uma reação à altura do que o Morsa falou. Mas esse negócio do Juca, desculpa. Mas também a gente já viu isso em outros momentos, né? Quando o clube está mal,
né, que o time Sim. em campo tá mal, a gente precisa jogar para a torcida também alguma Bravata, coisa, né? bravata. Para trazer a torcida do Isso, nosso lado, isso. né? Não, e é até aquela coisa, né? Às vezes eu vou fazer uma brincadeira contigo, se tu tá bem, tu, porra, tá, e às vezes tu tá mal, num dia ruim, você vai pegar de um outro jeito. Então é mais ou menos isso, né? O clube numa fase ruim. Mas você usaria essa expressão? Por exemplo, se fosse com o seu time do coração, Jéssica, você Eu ficaria acho- ofendida de ler um ninguém futebol clube? Né? Eu acho que assim, que a gente vive um momento no Brasil que as pessoas carecem muito de intelecto. Falta muita leitura para as pessoas. E elas não conseguem interpretar direito textos. Isso é fato. E elas... Existe uma crise de interpretação. Existe uma crise enorme. E aí, o que acontece? Pegam um texto... Primeiro que não acompanham o autor, e aí não entendem a leitura do autor, e aí tiram uma frase de contexto, e para quem acompanha sempre sabe qual é. Imagina se sei lá, se Machado de Assis, se essas pessoas escrevessem para esse público de agora, que é um público de rede social, que lê 140 caracteres e aí tá tudo certo. Então, e aí, além disso, muito baseado nessa falta de intelecto, eles acham que podem criticar com todas as forças os jornalistas. Existe quase uma caça às bruxas, né? Para ver qual que é o jornalista que vai pisar na bola para poder massacrar esse cara na rede social. Embora tem muito jornalista que faz um desserviço e que realmente produz conteúdo que é caça-clique total e engana a audiência, e acho que isso é totalmente condenável, e acho que o público está aí justamente para criticar também. Quando a gente tira o nosso diploma, a gente sabe que a gente vai estar envolvido nisso, a gente sabe que a gente vai estar por toda a carreira sujeito a ser criticado, e tá tudo certo. Ao mesmo tempo, não tem o intelecto necessário para interpretar um texto, né? Ter o bom senso, o conhecimento, né? Não é o cara que está sempre buscando a polêmica, não é o cara que Não sou eu, Entendi. não é o clubista, porque tem um jornalista clubista chato demais, né? O Juca sempre foi um cara que, cara, ele transcende a questão do corintiano. Ele é corintiano e nunca negou isso, né? Mas ele brinca com a situação do Corinthians. Inclusive, ele é criticado pela torcida do Corinthians Sim, por fazer tanta ele sacaneia às vezes o Corinthians também. Ele faz tanta questão de exaltar os outros que muitas vezes ele acaba diminuindo o próprio clube dele nesse sentido, assim, de não tentar não parecer clubista. E sobre o que você disse, Jéssica, outra coisa também. Cara, a maioria das pessoas que repercutiram isso, muito provavelmente não leram a coluna, cara, inteira, sabe? Repercutiram naquela frase da manchete. Olha, muita gente condenou porque isso dá retweet. Condenar dá retweet. Muita gente condenou porque não lê ele sempre. Muita gente condenou porque, sei lá, não gosta dele. Tem gente que condenou porque é santista e ficou magoado. E entendo, não condeno o santista que ficou magoado com isso. Só que eu acho que ele fez uma crítica ainda querendo dizer assim, ó, pô, vamos lá, Santos, vamos crescer, vamos ser Santos. Esse futebol não é a altura do Santos. Mas aí exige esse valor. Mas e às vezes por isso que tu tem que pensar cada letra que tu vai escrever, né? Porque senão tu tá sujeito a Eu falo isso. do Juca com muita propriedade, porque meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, foi sobre o jornalismo do Juca Kfouri. Eu não usaria, tá? O ninguém. Eu também não. Eu também não. Que ele, mas que ele exagerou, não usaria, sabe? Mas é por isso que eu sou o Rodrigo Faraco e ele é o Juca Kfouri. Ele usa. Inclusive, Juca Kfouri, que foi um dos participantes ativos do movimento das diretas já no Brasil. Então, se a gente tem o direito, inclusive, de tentar cancelar o Juca Kfouri hoje, tem muita participação do próprio na redemocratização do país. Não temos tempo para mais nada, meus amigos. Infelizmente. Agora, esse Giro Total foi super cult, né? Foi? Podia ser um programa da GNT. A GNT podia nos contratar. o Saia Justa. O Saia Justa. Outro level. Show de bola. Se você gostou tanto quanto a gente fazer o Giro Total, deixe seu joinha aí. Inclusive sobre a polêmica do Juca Kfouri, deixa nos comentários aí qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Cancelamos o Juca Kfouri. Segue lá. @ Jéssica Sescom. Em frente aqui. Valeu. Deixe seu like, compartilha e espere, porque logo mais, na segunda-feira, tem mais um Giro Total aqui no YouTube da CBN Floripa. E siga essas feras aqui nas redes sociais. No @ Jéssica Sescom, mas é quinta-feira. Nosso próximo Giro Total, só para o pessoal ficar ligado aí. Eu falei o quê? Segunda-feira. Como eu ia dizer, quinta. É @ Jéssica Sescom no Twitter. O Juca e a edição de quinta. Não, tudo certo. Eu pensei que ia meter uma folga. @Rodrigo Faraco no Twitter e @RC Faraco no Instagram. Em cima do lance, segunda a sexta ao meio-dia. No @CBN Floripa.
Show de bola. Chico Chico Lins e @chico.lins no Instagram. Eu sou o César Cartoon, Cartoon com U e M de Maria. Esse foi mais um Giro Total. Até quinta-feira, então, com mais um Giro Total. Tamo junto e segue o jogo.